Bom, então vamos lá. Eu deixei aqui as duas pranchetas com a do novo mercado aqui para ter de referência, né? E saber o que que eu quero mudar. Comecei recortando a imagem da Bianca. Eu decidi usar a mesma foto, tá? Porque a minha ideia era fazer exatamente o mesmo post, só que de outro jeito. Na primeira fase, o que eu tento fazer é posicionar os elementos, identificar quais são todos os elementos que eu vou precisar. Aí, nesse momento, eu tô colocando o texto principal, né, o holofote, que é uma palavra em destaque. Eu coloquei na tipografia Arial. Não importa muito qual tipografia eu vou usar nesse momento, porque tudo que eu quero saber é onde vai ficar cada coisa. Essa é a primeira fase. Onde vai ficar a imagem da Bianca, onde vão ficar os textos, onde vai ficar o logotipo e tudo mais. E aí eu queria uma imagem de um spotlight, porque no post do Novo Mercado tem muitas luzes e eu sinto que as luzes estão só aí para background, elas não realmente interferem na imagem. Então eu queria ter uma luz que interferisse minimamente na imagem, não dá pra fazer uma manipulação tão realista, até porque é um simples post para Instagram, não é uma imagem para lançamento nem nada. E aí eu achei essa daí que eu achei interessante na minha cabeça, ia funcionar, só que eu decidi usar mais como referência mesmo de como ficaria a luz. Então eu tô testando alguns posicionamentos, testando a intensidade da luz, e eu me lembrei que eu precisava de um fundo escuro, porque se eu tô falando de luz, de holofote, eu preciso de um fundo escuro para que exista luz, porque se o fundo for claro, a luz vai ter menos impacto, digamos assim, se a gente trabalhar com fundo branco, por exemplo. Então eu coloquei um fundo escuro aí nesse azul que o Novo Mercado usa. Eu não fui muito técnica com as cores, tá? Eu não segui o brand book do Novo Mercado. Eu simplesmente peguei como referência o post que a gente tem aí do lado. E eu queria que a luz ficasse no centro, fosse uma luz só, porque a gente tá falando de holofote, de um spotlight, uma coisa só. E aí eu achei melhor colocar o texto em cima, porque eu senti que eu não gosto dessa ideia da imagem flutuante, assim, eu sei que às vezes a gente precisa fazer isso, mas eu não gosto quando a modelo fica flutuando ali e o texto fica embaixo, então eu decidi colocar o texto em cima e eu inverti a ordem do texto. Ao invés de estar holofote, aliado ao inimigo dos negócios, eu coloquei aliado ao inimigo dos negócios em cima. Mas isso não vai atrapalhar a leitura? Não, eu acredito que não, porque a palavra holofote está muito grande, está muito destacada, e embora ela venha na segunda linha, ela vai ser necessariamente a primeira coisa que você vai ver, e depois você vai ler o que está em cima, que a gente está trabalhando com a hierarquia de informações. Então, se eu tenho uma palavra que está muito grande, está chamando muita atenção, ela vai ser inevitavelmente o que eu vou ver primeiro, e logo depois dela, próximo a ela, tem uma frase menor, uma tipografia menor, então eu vou ver essa frase depois, tá? Então eu decidi inverter porque esteticamente ia ficar mais interessante e não ia atrapalhar o entendimento, a leitura do post. Aí eu troquei a tipografia por uma tipografia que eu realmente queria usar, usei uma tipografia bold, bem redonda, precisava ser redonda, porque eu ainda ia testar, fazer essa brincadeira de colocar o holofote na letra O, que foi feita no primeiro post, mas eu achei que foi feita de forma exagerada, colocando em todos os Os. Eu achei que perdeu um pouco o impacto de fazer isso. É complicado isso também de você balancear os elementos que você faz e tudo mais. Então eu queria fazer com uma só, e aí eu comecei a testar, comecei a fazer umas brincadeiras com O para ver se ia funcionar, mas eu já vou partir para outra coisa. E o processo criativo é isso. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa, não dá certo, ou não tá saindo a ideia como você esperava. E aí eu gosto de partir para outro momento da criação em que eu vou pensar em outra coisa. Isso eu achei bem interessante, achei bem legal. Mas aí eu falei, não, esse é muito ousado pro que eu tava imaginando, é muito diferente do que eu tava pensando. Então, voltei pra minha linha principal, estourei aí a luz, né? Estourei ali os níveis, porque eu queria uma luz bem no centro. E aí eu fiz essa seleção em volta da Bianca, fazendo esse triângulo, como se fosse um spotlight parecido com a imagem que eu baixei de referência. Aí eu tô deixando escuro e vou inverter a máscara para que as bordas fiquem escuras e onde a Bianca tá, né, no centro da imagem, fique claro. Então, a gente já tá criando essa sensação de que existe uma luz, né, no centro da imagem. Aí eu dupliquei, porque eu queria exagerar um pouco mais a luz aí no centro. E é importante também deixar a máscara difusa, né, pra não ficar o traço tão reto. E aí eu tô brincando de novo com a imagem que eu passei, coloquei no modo de mesclagem de luz indireta. Eu achei que ficou interessante, só que eu queria mexer mais nas cores. Então eu comecei a mexer na saturação das cores, porque eu percebi que a imagem tava muito azul e preto, e eu precisava da presença do rosa também. Então eu pensei, eu vou colocar um pouco de luz rosa nela, vou deixar ela com a tonalidade
mais rosada, né? A imagem original é uma imagem mais laranja, né? A imagem mais pro vermelho, cores quentes. Então eu resolvi manter a ideia da cor quente, mas levando aí pro magenta, deixando a pele dela mais magenta, enquanto o fundo, né? A luz de fundo, a imagem de fundo, vai ficar azul. Aí o logotipo do Novo Mercado precisa ser branco, porque não tava dando pra ver, né? No fundo escuro. Então a gente tem que fazer essa escolha também. Aí eu tô organizando as minhas pastas, né, para eu conseguir me localizar. E aí eu vou fazer um mapa de degradê. Eu percebo que eu tô colocando o azul nas sombras e o rosa nas luzes. E aí eu tô procurando um modo de mesclagem que vai funcionar. E eu deixei no luz indireta porque eu achei que foi o que ficou mais sutil, né? Deixou ela rosada, intensificou os azuis ali do fundo e eu achei que funcionou. E tava indo por uma linha que eu tava gostando. Tá indo por uma linha bem exagerada, tá? Bem diferente do post original. Mas a minha ideia era brincar mesmo, não é tipo, eu vou fazer um post melhor, o que funcione mais, o que vende mais. A minha ideia era brincar e pensar no post de outro jeito, só que mudando poucas coisas. Aí eu tô dando uma refinadinha no recorte de cabelo, que poderia, claro, ter recebido mais atenção, mas por conta do tempo eu fiz esse post em menos de meia hora, eu não queria levar muito tempo, né? Eu não tenho todo esse tempo pra isso. Mas dava pra refinar mais esse recorte de cabelo, mas eu também não queria que ficasse como tava, porque tava muito ruim. E aí deu uns pequenos probleminhas na gravação, não sei por que o OBS tá fazendo isso comigo. E eu deixei esses fios dela que estavam amarelos, eu deixei azuis porque a luz era azul, não fazia sentido ter um amarelo aí tão presente no cabelo. Só que eu esqueci de diminuir a saturação, então ele ficou muito azul, mas relaxa porque logo logo a gente vai mudar isso aí pra outra cor. E aí agora eu criei uma camada de cor sólida e tô colocando azul nas bordas da imagem, para que a imagem fique um pouquinho mais integrada com o fundo, né? Já que o fundo tem essa tonalidade de azul, tem essa luz azul, faz sentido que essa luz, especialmente porque ela tá vindo de trás da Bianca, entre um pouco nos ombros, no cabelo dela e tudo mais. E aí eu percebi que o recorte tava faltando esse refino aí na parte da roupa dela, e aí eu fiz esse ajuste rapidinho no recorte. Aí eu tô apertando o R para rotacionar a imagem, fica mais fácil. Como eu uso a mesa digitalizadora, o movimento da mão fica mais fácil quando a gente faz essa rotação. Que nem quando a gente tá usando uma folha de papel mesmo. E aí eu tô colocando isso só onde tá a Bianca, né? Eu não quero que pegue no fundo e tô fazendo mais alguns refinos aí no recorte de cabelo dela. Depois disso, eu abri o Camera Raw e fui fazer alguns ajustes simples no rosto dela, né? Fui diminuir um pouco o ruído da pele dela, para a pele dela ficar um pouco mais lisinha. Mexi aí na textura, na claridade e tudo mais. Ajustes de camera raw que a gente faz seguindo a nossa intuição com base no que a imagem que a gente está trabalhando apresenta, né? Diminuir um pouquinho a temperatura, porque a imagem estava muito quente. Normalmente as pessoas fazem isso no começo, eu gosto de fazer isso durante o processo, porque alguns ajustes eu vou fazendo direto mesmo no Photoshop, sem o auxílio do Camera Raw. E aí eu criei uma nova máscara de níveis, porque eu queria que o foco ficasse no rosto dela, né? Eu não queria que a luz viesse até aqui embaixo, até o final. Então eu deixei um pouco mais escuro aqui embaixo, até para dar um destaque melhor no logo. Não que precisasse, estava um contraste ok, mas eu queria que o foco mesmo da luz ficasse no rosto dela e na palavra holofote, que era os nossos dois principais pontos de contato, onde a gente queria que chamasse atenção. Aí eu pensei se precisava de alguma coisa no background, se eu queria testar alguma coisa, mas aí eu achei melhor não, achei que já estava interessante. Eu decidi criar um círculo magenta, porque eu senti que estava muito azul, não estava com a cara do Novo Mercado, porque estava muito azul. E aí eu senti que faltava um pouco dessa cor do Novo Mercado, que é a cor do logotipo, que é uma cor forte para a marca. E aí eu achei que ficaria legal um círculo, porque o círculo também tem a ver com essa temática do holofote, né? Do algo que tá no centro. O olhar tá sendo direcionado para aquele ponto. Então eu coloquei, e aí eu senti a necessidade de mudar a tonalidade aí do cabelo, porque eu tinha deixado azul, porque o fundo era azul, só que agora o fundo mudou para magenta, e agora eu preciso mudar também a cor pro magenta. Aproveitei e tirei um pouquinho a saturação, não precisava ficar tão forte, e ficou assim. Só que aí eu queria mexer mais. O mal do designer, né? Acha que o negócio já tá bom, mas aí você precisa mexer mais coisa, porque você sente que tá faltando. Aí eu pensei, eu vou replicar a ideia do holofote, só que eu vou colocar em um ó só. Eu decidi colocar no segundo ó, porque é o que tá mais próximo do centro. Então eu aumentei o brilho no máximo, taquei o brilho e coloquei ali no ó, pra fazer essa ideia de brilho no ó. Deixei um círculo, né, pra fechar completamente.
E eu achei que ficou interessante, assim. Eu achei que era uma coisa a mais que realmente não precisava, que já estava bom antes. Mas eu pensei, é meu, é um projeto de estudo, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E foi exatamente isso que eu fiz. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Esse é um excelente exercício para você, especialmente se você não tem portfólio. Pega posts de outros criadores, de páginas grandes, de grandes creators, e cria a sua versão e coloca no seu portfólio. Isso aí é perfeito para você colocar no seu portfólio como trabalhos que você faz, com a leitura que você faz, com as habilidades que você tem. Eu poderia criar um projeto sobre isso, recriando posts e fazer uma apresentação no Behance sobre isso, colocando a minha visão sobre posts que tem aí de grandes criadores. Aí eu coloquei mais um mapa de degradê para ajudar aí na coloração, e aí eu tô decidindo se tem mais alguma coisa que eu quero fazer. Eu decidi colocar também a Bianca na frente da palavra holofote, também achei que deu uma dinâmica mais interessante, ficou mais legal. E se você gostou do vídeo ou aprendeu alguma coisa nova com ele, dá um like aqui para me ajudar, se inscreve no canal. E se você quiser continuar assistindo, continuar aprendendo, tem mais um vídeo aqui na tela para você. Muito obrigada e até a próxima.